Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 18 de março de 2020 e, pelo menos por enquanto lá fora, tudo mostra que voltaremos a ter baixa, tá bom? Os futuros americanos já bateram o limite de baixa durante a madrugada, deram uma recuperada, voltaram a bater limite de baixa. Trump fez um anúncio dentro de um pacote aí de coisas que ele tinha para anunciar, para estimular a economia. Trump fez um anúncio de que vai dar $1.000 para cada cidadão americano. Ponto. É tipo um Bolsa Família de pagamento único, né? Isso em época de eleição, pega bem, né? Tem um comentário que eu achei legal. De todos os republicanos, o Trump está sendo mais democrata nesse momento. De qualquer forma, isso ajuda um pouco o pessoal que presta serviços nos Estados Unidos. Porque o que mais está sendo afetado lá fora é o setor de serviços, né? Restaurante, bar, é o pedreiro, é o pintor, Lá eles têm serviço de andar com cachorro, lá tem muita coisa de serviço, né? E isso está sendo mais afetado. É o miolo da economia americana no momento que está sendo afetado. O médio, o pequeno empresário, né? As grandes empresas aguentam um ano e meio de crise. Agora o senhorzinho lá que tem um bar, que tem um restaurante há 20 anos, que aquilo paga as contas da família, paga os débitos de faculdade dos filhos, não vai aguentar 3 meses. Então essa medida ajuda a dar um fôlego, né? Enfim, mesmo com isso, os temores, o medo, enfim, a tendência de baixa continua. Ontem eu desenhei aqui na lousa como que funciona a tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. Ontem foi um dia de topo, né? A gente ainda não tem como ter certeza, mas foi um dia de subir para tentar fazer o topo do pivô e agora ele está voltando para baixo para fazer a perna de baixo do pivô. Infelizmente, estamos nessa tendência de baixa e é assim que funciona, né? Para ajudar, petróleos estão chegando nas suas mínimas de mais de 17 anos. O petróleo o petróleo Brent sendo cotado a 27, o light sendo cotado a $25. O light perdeu, o petróleo WTI, né, quem gosta de falar de light, ele perdeu já a barreira dos $26, ele está atingindo uma mínima gigantesca. No meio dessa bagunça toda, o presidente Jair Bolsonaro vai hoje, se ele continuar com o que ele disse ontem, né, vai fazer um pedido de calamidade pública para o Congresso. Isso está previsto, se me lembro bem, no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, esqueci agora, da Lei do Teto de Gastos, né? Inclusive foi por esse motivo que a Dilma tomou impeachment. Se o Congresso aprovar, então fica suspenso o teto de gastos para pelo menos esse período, esse ano, e aí o governo vai poder imprimir dinheiro, vai poder fazer o que for necessário para custear a saúde, custear o prejuízo que o país vai sofrer aí pelos próximos, de acordo com o ministro da Saúde, pelas próximas 20 semanas. Então serão 20 semanas de crise. A gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Temos aí, dessa forma, Morgan Stanley, se eu me lembro bem, revisou o PIB para 0, ou seja, o Brasil não vai crescer esse ano, mas também não vai ter uma contração na economia. O Paulo Guedes discorda, ele fala que a gente ainda pode crescer até 2%, porque ele acredita que essa crise como que ele disse? Ele disse que é uma crise temporária que não está afetando a demanda. Está tendo um problema na oferta. As pessoas querem comprar, querem gastar, querem tomar empréstimo, querem fazer as coisas, mas por um motivo de força maior, que no caso o coronavírus, né, eles não estão indo gastar. Assim que isso normalizar, eles vão gastar com tudo. Esse é o pensamento dele. Hoje temos também a reunião do Copom, na verdade a reunião já começou, né? Agora eles vão finalizar a reunião e tem que ser, eles não podem adiar mais. Até então se falava que na segunda já ia ter notícia, não tivemos nem na segunda nem na terça, então tem que ser hoje às 18 horas o comunicado do Copom. O que eles vão fazer com a taxa de juros?
há uma estimativa entre que ele desça de 4,25 para 3,25 e 3,75. Uma coisa engraçada é que eu acordo 5 da manhã com meu celular, dando uma notificação pelo investing.com, falando que a taxa de juros foi descida para 0. É para me matar do coração às 6 da manhã, né? Enfim, não é isso, foi um bug do aplicativo. Se você recebeu, pode ignorar que o Copom ainda não decidiu nada, tá bom? Depois da taxa de juros, a gente tem uma notícia também, já começaram a ser protocolados pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. O atual, se me lembro bem, foi por Alexandre Frota, onde diz que foi ele que convocou as manifestações e isso é motivo de impeachment. Tá? Protocolar pedido de impeachment não significa que o procedimento vai andar agora. Ele teria que ser aceito pelo presidente da casa e aí o presidente da casa, no caso Rodrigo Maia, tem que colocar para votação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como que estão as coisas lá fora. Deixa eu colocar aqui na minha câmera. Estou testando um modelinho novo aqui pelo Investing, tá? Para a gente conseguir ver graficamente aí mais ou menos como que está o cenário. E neste momento, nós temos os mercados americanos em forte queda, batendo aí limite de baixa. Nasdaq já bateu 4,47 de baixa. O S&P 500 chegou no seu limite de baixa e agora está subindo um pouquinho. Ele bateu na mínima aqui e agora ele está dando uma retornada para as máximas, tá? O Dow Jones, ele está agora em 4%, então ele bateu o limite de mínima logo aqui onde está em cima desse pezinho, tá bom? Ele bateu esse limite de mínima, como que tira esse pezinho? Aí. Ele bateu o limite de mínima aqui embaixo, subiu um pouquinho, bateu de novo. Então, a gente está tendo uma força vendedora muito grande lá nos futuros. O VIX ainda está no pré-market e ele fechou, né? Ele fechou a 75,91. Vou pegar aqui no gráfico diário. Ele fechou aqui a 75,91. No pré-market eu ainda não consigo falar quanto tá. Antigamente eu conseguia entrar no CBOE e pegar os dados de pré-market. Agora eles estão colocando isso como função paga, né? Então só quem tem terminal Bloomberg ou quem tem alguma plataforma consegue ver. Bom, neste cenário, Europa estava bem negativa. Europa aí estava batendo mais de 5% de baixa, é aqui em cima a Europa. E aqui no portfólio, a Europa está nessa regiãozinha aqui. Média também de 5% de baixa, só lembrando uma coisa, tudo isso aqui que a gente está olhando são os mercados futuros. É como se em vez de olhar o Ibov, estivesse olhando o índice futuro, tá bom? Eu particularmente prefiro olhar os mercados futuros lá da Europa e também dos Estados Unidos, porque eles se correlacionam muito mais com o que está acontecendo de fato hoje na nossa bolsa. O petróleo Brent e o petróleo Light, como eu disse, a 27,67 o Brent e o WTI, o petróleo Light, 25,67. Acabou de baixar mais um pouquinho. Lá fora, na Ásia, o mercado japonês fechou a 1,68 de baixa e o mercado chinês, esse é o chinês mesmo, não é Hang Seng, que é de Hong Kong, tá? Esse é o mercado chinês, ele fechou a 1,83, que é o mercado de Xangai, chamado de Xangai Composite. Peguei aqui também o Bitcoin para a gente já dar uma olhadinha. Bitcoin está aí na faixa dos 5.121 dólares. Eu venho alertando o Bitcoin já há um bom tempo, né? Desde quando a gente teve aquele pico dos 20 dólares, eu venho alertando aí que o Bitcoin não está num momento bom. Ele já deixou claro que ele não é moeda de reserva, que ele não é moeda para quando você tem problema, tá? Na hora do problema, o pessoal vende a qualquer preço. E o nosso EWZ, aqui ele mostra o fechado ontem, então eu pego direto do Nasdaq. Tem um atraso aí de acho que 15 minutos. Ele está agora no pré-market, porque ainda não abriram as bolsas americanas, e nesse momento ele está numa baixa de 8,10%. Está caindo feio, comparado à alta que teve ontem de 13%, ainda não superou a volatilidade máxima de ontem.
De qualquer forma, nós continuamos no movimento de tendência de baixa, principalmente para as nossas bolsas, tá bom? Calendário econômico, a gente já teve alguns que foram divulgados recentes aí, nada muito relevante para o que a gente está preocupado. Algo a se observar, é legal para você ver e ter um contexto, é licença de construção e estoque de petróleo. Com o petróleo caindo, esse estoque precisa necessariamente ter um pouco de alta. A expectativa é que ele esteja a 3 milhões de barris, então a ideia é que ele suba um pouquinho mais, tá bom? Licenças de construção mostra como que está a economia imobiliária americana, que lá, diferente do Brasil, é bem secundária, né? Primeiro os mercados se movem muitos e depois eles refletem no imóvel. No fim, aqui no Brasil, a gente só tem que se preocupar às 18 horas, que é quando vai ser definida a taxa de juros. Nós teremos o índice CAGED, que é a evolução de emprego, às 15 horas, mas ele já está maculado pela situação do coronavírus, então não dá para levar ele muito a ferro e fogo, né? No nosso mercado interno, nós temos leilão de linha do Banco Central, vai leiloar 2 bilhões de dólares às 9h30. Nós temos, Bolsonaro vai fazer uma coletiva às 12h30, e como o mercado está sensível, né, como é um período de alta volatilidade, né, aquela bagunça, sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Quer entender melhor volatilidade, tem um vídeo meu sobre isso no YouTube, tá? 2h30 ele vai fazer um discurso, uma coletiva com os ministros. Se só os ministros falarem, vai correr tudo bem. Nós temos decisão de política monetária do Fed. Nossa, eu esqueci disso. É isso mesmo, decisão de política monetária do Fed às 15 horas, tá? E nós teremos uma decisão sobre a Selic, aí sim, essa que nos interessa, às 18 horas, tá bom? E aí, às 8h30 da noite, Bolsonaro vai fazer uma coletiva. Essas coletivas dão um pouquinho de medo, mas o mercado já vai estar fechado, menos mal. A gente vê amanhã como que vai ser essa coletiva que o Bolsonaro vai dar à noite. No mais, é um dia de muita preocupação, porque estamos tendo notícias de que vem vacina, vem remédio, tratamentos estão dando certo. Meu, show! Isso para a questão humanitária. A questão é, o dano que já foi causado e o dano que ainda vai causar até essa vacina, até esse remédio, até esse tratamento poder ser usado efetivamente, ele vai levar quanto tempo? Então, com esse tipo de mentalidade, essa continuada incerteza que vem lá desde o finzinho de janeiro, essa continuada incerteza está cada vez mais descontando no mercado. Eu venho repetindo isso e eu sempre falo, quando o investidor não sabe o que vai acontecer, ele entra em parafuso. E aí ele tira todo o dinheiro da bolsa e coloca no Tesouro Direto americano. Tá bom? Das notícias principais é isso. Do mercado lá fora, nós temos esses movimentos de baixa muito forte. EWZ continua com seus 8% de queda, pelo menos não está acelerando. E a todos, um ótimo dia, muita cautela, e se você vai operar, bons trades.